meus nobres! Fala, meus nobres, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Nobrecast. 54º, Felipe? 54º episódio. Hoje com uma convidada mais do que especial, mas antes de falar da convidada, vou falar aqui do meu co-host, né? Hoje escolhi Jefferson Wayne, publicitário aí com história em algumas agências. Hoje proprietário da Baelô, doces, né, Jefferson? Isso. Escolhi ele porque foi ele que me deu a ideia de convidar, né, a nossa empreendedora que vai falar com a gente hoje aqui. E, então, nada mais justo do que convidá-lo para entrevistar juntamente comigo, né? Então, seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado pela presença. Valeu, Marlison, pela oportunidade. A gente é parceiro de negócios aqui e vai ser um prazer dividir a mesa com essa pessoa que está aqui. Uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e sou super fã da história. E é isso. Perfeito, Jefferson. Cara, quando tu me apresentou, também fiquei fascinado pela história, né? Já era cliente da marca, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos apresentar aqui a nossa convidada. Ela é empreendedora, CEO e fundadora da Sucre, há 17 anos, né? Que tem história... Quase 18. Uma indústria de snacks práticos hoje, né? Mas antes era uma doceria, correto? Exatamente. É uma marca hoje saborosa, de fato. Eu, como cliente, posso afirmar isso. E Clean Label, né? Clean Label. Clean Label. Eu sou meio ruim no inglês mesmo. Ela vai explicar. Criado com o propósito de transformar positivamente a vida das pessoas, especialmente mães em situações de vulnerabilidade, uma coisa que a gente vai falar um pouco mais a fundo, mais na frente. E ela também é formada em Direito, tem especialização em confeitaria pela renomada escola francesa Le Cordon Bleu. É isso? Falei certo? Mesmo, falei certo, perfeito. De Paris e possui MBA, né, pela Fundação Dom Cabral. Seja bem-vinda, Lia Kinderé. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito feliz mesmo de poder compartilhar a minha história e trazer alguns insights para o público que escuta, né? Perfeito, Lia. Eu fico lisonjeado de ter você aqui. Foi um pouco difícil a agenda, né? Foi, a agenda foi difícil, mas deu certo. Acabou que deu certo, né? Certo. Ei, Jeff, ainda tem um diferencial. Ali é torcedora do Vozão também, viu? Como é que tu teve essa informação? Eu fiz meu dever de casa, né? Só temos torcedores do Ceará nessa sala. Exatamente, então, isso é muito importante, né? Foi um dos pré-requisitos para convidá-lo para o Nobrecast. Mas, galera, a Lia tem uma história sensacional, né? E ela vai contar um pouco aqui dos insights, né? Eu já antecipei para ela que o nosso intuito aqui com o Nobrecast é impulsionar esse movimento empreendedor. E empreendedoras como ela é que, de fato, podem fazer a diferença. Porque a gente sabe, eu sempre falo aqui em todos os episódios, só até redundante, que o empreendedor meio que ele é desassistido, né? Ele não tem a quem recorrer, a cultura brasileira não ajuda, né, a quem quer empreender. Então, o intuito do Nobrecast é trazer o conhecimento necessário para os empreendedores conseguirem impulsionar os seus negócios e chegarem em grandes patamares, né? Então, Lia, para a gente iniciar o bate-papo, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, como é que começou aí a história da Lia Kinderé, a grande empresária que é hoje, que eu acredito que não começou assim, né? Não Pronto. Começou, não. Então, para quem não conhece, né? É um caminho que não tem um ponto de chegada, né? Não tem. A gente vai construindo aí ao longo da trajetória. Mas eu sou filha de empreendedor. Meu pai começou a vida vendendo grampo de cabelo em cima de uma bicicleta. Ele era vendedor dessa fábrica de grampos. E ele depois foi convidado pelo tio para trabalhar numa fábrica de tintas que estava quebrada, assim. Então, ele pegou a fábrica de tintas e, junto com a minha avó, que foi presidente do grupo, né? Depois, até os 85 anos, então, uma grande referência para mim, uma mulher muito forte, empreendedora também. Junto com meu pai, construiu um negócio, atua na área de mineração, um negócio grande hoje. Então, legal. E eu segui um caminho um pouquinho diferente do caminho dos meus irmãos. Meus irmãos trabalham com meu pai. Hoje eu resolvi empreender, né? Então, a veia empreendedora está desde cedo muito fomentada, né, na minha vida. Vi o meu pai empreender. Hoje, meu pai, aos 75 anos, continua empreendendo, fazendo coisas novas. Legal. Abriu uma fábrica de queijos parmesão no interior do Ceará, em Quixeramobim.
Que então, massa. assim, com 75 anos ele criou uma marca, a Nossa Santa, que já está vendendo nos supermercados. Então, essa veia empreendedora que me impactou desde cedo. E a minha mãe é artista plástica, então misturou um pouquinho da arte, um pouquinho Juntou um pouco dos dois. Juntou dos dois, né? E aqui estou eu. Então, eu comecei minha história, na verdade, fazendo direito, né? Eu não sabia muito bem o que fazer. E meu pai dizia, você gosta de ler, você fala bem em público. Eu era coordenadora de um projeto social, Sonhar Acordado, aos 17 anos, então eu estava em cima de um palco, eu tinha uma liderança forte, ele disse, vai fazer direito, e eu fui fazer direito. Mas ele me dizia também que eu tinha que pular da cama todo dia para trabalhar, e o direito não trazia esse pular da cama. Esse pular da cama, entendi. E eu ficava buscando por isso, né? Sempre ali, tentando encontrar, e até que durante a faculdade eu fui convidada para trabalhar em um buffet de uma pessoa da minha família. E eu naturalmente voltei o meu olhar para a cozinha, porque eu cozinhava desde pequena. Então, eu tinha avó, tia Guinete, ela me ensinou a cozinhar muito cedo. Ela ficava muito comigo, com os meus irmãos. E eu, então, tinha muito amor pela cozinha, mas eu não achava que podia ser uma profissão. Que poderia viver daquilo, né? Eu achava que era um hobby, uma coisa que eu ia seguir, né? Até porque na época não existiam as faculdades de gastronomia, não tinha. Não era comum você viver disso, né? Não, os chefes que existiam no Brasil eram os franceses que tinham vindo para cá, Entendi. né? A gente ouvia muito falar do Claude Trogot, do Laurent Sodot, que eram os chefes franceses e tal, mas não existia essa cultura que existe hoje da gastronomia. Hoje tá mais acessível, tá mais. Acho até com os programas, né? Eu sou fã do MasterChef, então exatamente. A gente acaba conhecendo. Os programas de TV também trouxeram essa cultura da gastronomia forte e tal. Então, durante a faculdade, encontrei esse amor, né? Porque eu comecei a trabalhar no buffet, comecei a voltar o meu olhar para a cozinha, comecei a investir em livro. Eu disse, opa, peraí, quando eu comecei a comprar livro e gastar todo o meu salário fazendo curso e tal, eu disse assim, tem alguma coisa errada, acho que é aqui que eu vou me encontrar. Era aquilo que fazia tu se levantar da cama. Exatamente. Aí eu pedi ao meu pai para me ajudar a ir fazer uma faculdade, porque não existiam faculdades aqui no Brasil. E aí eu tranquei o direito, fui para a França. Aí me preparei um ano para ir para a França, fui para a França e quando eu voltei eu disse assim, quero abrir a minha loja. Aí o meu pai, não, você vai trabalhar em casa, vai fazer o seu mercado. Aí eu comecei na cozinha de casa e aí eu fazia as tortas, fazia os bolos e aí eu batia foto, porque eu já fui fotógrafa. Eu sempre fiz alguma coisa, na minha adolescência, eu sempre fazia alguma coisa para ganhar dinheiro. Tinha sido fotógrafa, sabia fotografar. Aí eu fazia as fotos e postava no Orkut. No Orkut, na época. E aí, então, foi começando a fazer o meu nome. E aí, foi assim que aconteceu. Aí, eu fundei a Sucre em 2007. Dentro de casa? Dentro de casa, mas eu fazia tudo em casa. E eu abria um pequeno café dentro de uma loja de presentes. Então, eram 3 mesinhas. Eu levava tudo, acordava às 5 horas da manhã, assava os salgados, fazia os doces, levava para lá, expunha na frente, né, do café. E aí eu comecei a fazer a marca ali. Aí, como tinham muitas noivas que andavam ali, eu comecei a fazer mesa de doce para casamento. Foi a primeira escalada que eu dei. Foi fazer doce para casamento. Que foi, podemos dizer, um pontapé inicial ali, tu sentiu o gostinho que aquilo poderia dar certo. Foi, exatamente. Porque quando a gente fazia uma mesa de doce, a gente fazia uma mesa de doce para um casamento de 300 pessoas, aí eu inventei de colocar a marca da Sucre nas caixetas, porque não tinha. Hoje em dia você vai nos casamentos, você já vê, normal, mas não existia na época. Mas eu comecei a colocar a marquinha ali. Então, iam 300 pessoas para um casamento, comiam doce, gostavam, olhavam, olha a marquinha. Uma forma de propagar a tua marca, né? Exatamente. Então, eu comecei a escalar assim. Aí, quando a minha cozinha de casa ficou pequena, não cabia mais, eu comecei a entrar na sala de casa, eu disse, espera aí, tenho que sair daqui. Aí, fui para a garagem da casa de uma tia. Entendi. Dizem que os grandes começaram negócios começam na garagem, né? E aí, nessa garagem, a gente começou a crescer, começou a fazer mesa de doce. E depois a gente abriu a nossa primeira loja física. Entendi. E cresceu como confeitaria. Legal. Um ponto interessante da tua fala é a questão do teu pai não ter feito tu começar lá de baixo, de começar iniciando mesmo de fato como tem que iniciar. Porque isso te deu porque se tu viesse com tudo montado, não ia dar certo. Você acaba que não valoriza, não aprende, né? Não, porque... não é nem valoriza, é que não ia dar certo. Se eu tivesse uma estrutura toda pronta e dissesse assim, vai, toca. Eu não tinha estudado nunca nada de gestão, de administração, nada. Não sabia nem quais eram os setores que uma empresa precisava ter, nada disso. Eu estudei direito, aí depois eu continuei o direito, terminei o direito.
Mas eu migrei mesmo para gastronomia e comecei a trabalhar. Isso fica um insight, né, para quem tem filho, né, e tal, para de fato deixar o filho conquistar as coisas deles, né? A gente tem que ajudar, lógico, mas deixar ele passar por algumas coisas para ele aprender, né? Porque tem muita coisa. Aí não sei se você vai concordar, mas a gente só aprende na prática. Só. Tem coisas que a faculdade não vai ensinar, nenhum colégio ensina. Tem que passar a prática, a vivência para aprender. A faculdade, e eu sou super adepta a divulgar que é importante estudar gestão, é importante, né? Ela vai te dar as ferramentas. Mas a aplicabilidade você vai ter no dia a dia da empresa. Exatamente, né? É o que eu digo. É aliar, né, a teoria com a prática. Mas só a teoria você ficar estudando e não praticar. E uma coisa que eu acho muito importante, que me ajudou muito na minha trajetória, foi trazer as pessoas que sabiam mais do que eu. Perfeito. Então, assim, quando eu não sabia sobre um assunto, eu trazia um consultor. Porque eu não tinha dinheiro para pagar para ter alguém que fosse grande e tal. Sim. Então, eu trazia um consultor. Então, eu tive consultoria na época do início de todos os setores, você pode imaginar. Da produção ao financeiro, ao marketing, né? Então, eu ia trazendo pessoas que sabiam mais do que eu e iam me ajudando nessa trajetória. E aí, como foi abrir essa loja? Porque saiu da garagem, da casa e abriu a primeira loja, né? De doceria, que até o Jefferson pode ir. Nessa época ali, eu lembro muito bem que, tipo, hoje é comum, a gente conhece muitas confeitarias, né? Mas eu acho que na tua época não era tão comum, tipo, o padrão de loja, uma loja bonita, eu lembro E não é doceria, né? É patisserie, né? Patisserie. Então, tipo assim, como foi isso? Porque eu acho que tu ficou ali na vanguarda durante muito tempo, assim. Eu pelo menos, só conhecia a Sucre, assim, como referência de confeitaria. Na época tinha Balu e Bibi. Eram as duas grandes confeitarias aqui do Ceará, né? Que a gente conhecia. E aí eu fui ousada no criar a cultura da patisserie. Porque quando eu trouxe, ninguém sabia nem dizer o nome, patisserie. Igual eu agora, como você falou, agora eu errei. As pessoas não sabiam o que era a patisserie, né? E aí, então, a gente foi pioneiro. E eu acho que quando você é pioneiro, quando você tem essa ousadia de inovar, você faz isso, você cria referência, né? Você tem um diferencial competitivo muito grande em relação à concorrência, porque você foi o pioneiro. Então, eu acho que a habilidade de inovar, ela está diretamente ligada a essa competitividade que você ganha, esse diferencial competitivo que você ganha na jornada. Legal, isso aí é até interessante, porque, tipo assim, tu não criou nada, tu só pegou uma ideia lá da França e trouxe para cá. Então, exatamente. Assim, o que a gente fez foi adaptar muito a técnica da confeitaria tradicional ao ingrediente regional, o nosso ingrediente. Então, a gente fazia os macarrons, que são os biscoitinhos franceses de merengue. A gente fazia, ao invés de fazer com farinha de amêndoa, a gente fazia com farinha de castanha de caju. Entendi. Então, a gente saiu adaptando. O chausson, que era uma massa folhada, que tradicionalmente é feito com marmelada de maçã. Aqui a gente fazia com carne de sol. Então, diferente, né? Então, a gente foi adaptando e foi criando a nossa identidade. E isso fez com que me trouxesse uma relevância grande no mercado gastronômico nacional. Legal. Então, eu tive muita entrada, ganhei alguns prêmios. Por quê? Porque eu fiz um trabalho autoral. Né? Entendi. Eu fiz um trabalho autoral que tinha a minha cara, que falava com o meu propósito, né? Então, o meu propósito de vida. Então, eu entendi que eu tinha aquele lugar de fala e que eu precisava também deixar aquela mensagem de levantar a bandeira do ingrediente. Eu lembro que eu fazia uns eventos no Brasil e aí era convidada para fazer a sobremesa dos jantares, né? Entendi. Um jantar feito por 4 mãos, né? O chefe fazia os pratos, outro chefe fazia a entrada e tal, e eu fazia a sobremesa. E aí eu sempre fazia questão de usar a rapadura preta, o queijo de cabra, né? Coisas que tinham a ver com a nossa cultura. Com a nossa cultura, com as minhas raízes e que iam, de alguma forma, diferenciar o meu trabalho, né? Legal. Então, acho engraçado que o propósito já estava enraizado em ti desde aí, né? Desde cedo. Eu acho que o propósito, ele veio desde quando eu aprendi que o serviço, ele era fundamental. O serviço ao próximo, o serviço ao outro, né? Eu entrei numa comunidade católica aos 12 anos de idade e lá eu fiz parte do Ministério de Obras. Então, eu tinha o senso do serviço. Eu entendi que eu precisava servir, que eu tinha uma missão. Então, eu tinha sempre... Aí eu fui coordenadora do Sonhar Acordado, que era um projeto que trabalhava com 1.000 crianças carentes. Então, eu tinha um senso de serviço muito forte. Quando a Sucre começou a crescer e eu tive que parar o Sonhar Acordado, eu disse,
beleza, e agora? O que eu vou fazer? Né? Para onde é que eu vou direcionar o meu serviço? Tinha que alinhar o meu propósito pessoal com o propósito da organização. Então, essa virada de chave no modelo de negócio da Sucre, ela aconteceu a partir de uma ansiedade que eu tinha interna de servir. Servir, entendi. Legal. E a gente ia até chegar nisso, né? Porque tu tava nesse contexto da confeitaria e para mim, na minha cabeça, é muito incrível a forma que você transitou ali do modelo, do formato de negócio de confeitaria, de salão, pro formato indústria, estar presente nos supermercados, né, nas maiores redes. Então, assim, você falou aí mais ou menos os diferenciais, o que tu fez para mudar a Sucre e tal, mas como foi essa transição, assim, para se tornar hoje a indústria, né? Essa transição veio de uma grande crise. Uma grande crise financeira. Mesmo estando bem, já com o nome forte no mercado. Mas aí, quando foi em 2015, a gente teve uma recessão econômica e, assim, a primeira coisa que as pessoas cortam é o supérfluo, né? Então, a gente sentiu, naquela época, muito o fluxo de loja baixar, cair, e eu não conseguia mais trazer o cliente para dentro da loja, no volume que eu precisava para manter a estrutura. Para manter o capital de giro, né? A estrutura era muito artesanal e aí eu precisava escalar para poder manter o negócio crescendo. Eu tinha 3 lojas na época. Então, primeiro a gente fechou uma loja, aí depois a gente teve que... Né, e aí ficamos nesse afogamento, tentando respirar na crise, e eu disse, tenho que fazer alguma coisa para virar esse jogo aqui, porque senão a gente vai afundar. E aí, uma das coisas que eu sempre digo, na crise tem muitas oportunidades. Muitas. E a gente, às vezes, fazendo analogia com o afogamento, quando você está se afogando, você só levanta a cabeça para respirar. E você esquece de olhar que a praia está ali a 2 braçadas. Então, você tem que olhar o horizonte, você tem que testar hipóteses, você tem que pensar de que forma é que eu consigo fazer diferente o que eu estou fazendo. E aí, nesse momento, eu olhei e disse assim, eu tenho que... Se eu não estou conseguindo fazer com que o cliente venha até a Sucre, eu preciso chegar até o cliente. Como é que eu vou chegar até o cliente? O cliente vai me enxergar onde? O cliente vai comprar o meu produto aonde? Aí eu disse, bom, no supermercado. E o que eu posso criar para o supermercado? Eu tinha um produto que era o principal do ABC de vendas, que era a coxinha, que a gente tinha lançado em 2014. Era o número 1 do ABC, era o que mais vendia na Sucre. Era o produto top. Era o produto estrela, era o que mais vendia. Era a sendo coxinha individual. Que não é doce, A grande. A grande. Não é doce. Não é doce. Não, é salgado. E aí, a gente lançou a coxinha rapidamente subiu, ficava ali disputando o topo com a torta brownie. E aí, a coxinha, eu disse, bom, eu tinha uma máquina de fazer mini coxinha que estava encostada, porque eu tinha comprado para fazer bolinha de doce na época do casamento. Entendi. Fazer os brigadeiros. brigadeiros. Fazia os brigadeiros, as bolinhas. E ela fazia ali, as bolinhas eram uma máquina pequenininha de mesa. E eu disse, o que é que eu vou levar para o supermercado? O que é que eu posso levar para o supermercado? Eu disse, por que não levar mini coxinha? Não tinha mini coxinha no supermercado. Então, mais uma vez, a gente foi pioneiro. E aí, hoje tem várias outras marcas, né, que seguiram o nosso caminho, mas não existia. Que é normal, né? Que é normal. Acontece. E aí eu criei esse produto com a tecnologia de ultracongelamento para poder garantir que em casa ia entregar tanto qualidade quanto praticidade. O cliente não ia precisar fritar, né? Bastava pôr no fogo. Aí, lógico, teve uma equipe, um estudo que foi feito para ver como seria feito esse congelamento e tal. Na verdade, eu sempre fui de produto, então o desenvolvimento de produto era sempre muito centralizado em mim, né? Mas, obviamente, tinha um time e tal, aí eu tenho meu irmão que é design gráfico, então faz todas as nossas embalagens, a nossa marca. Faz sentido agora, né? Que são aí, bem chamativos, bem bonitos. Isso, e aí eu disse, Rodney, para ele, né? Cria uma embalagem aqui legal. Nesse formato, eu crio o stand-up pouch, que é aquele saquinho que fica em pé, né? Com ziplock. E aí ele criou a arte, e aí eu comecei a ir nos supermercados para oferecer o produto. E aí fiz uma projeção de vendas de um ano para vender as 25 mil unidades de embalagem que eu tinha que comprar. Imaginei que ia vender em um ano, vendi em um mês e meio. Meu Deus, será que acertou, hein? Será que acertou? Foi véspera de Copa, acho que acertamos na mosca e a ocasião de consumo, né, muito forte. Aí o São Luís, que é o mercadinho São Luís, que foi o primeiro cliente, acreditou muito no produto, colocou nas pontas de gôndola e aí as outras redes começaram a pedir o produto. Então, foi um boom e foi uma virada, uma pivotada que eu precisei dar. E tu estava continuando com a Tinha loja, a confeitaria ainda. A confeitaria a gente fechou
se eu não me engano, foi 2023, 2023. Entendi. 2022, 2023. Entendi. Ficou Então, funcionando aí no tempo. Manteve uma loja. A gente fechou as outras duas, eram 3. Mas a loja, a indústria, ela realmente engoliu a gente, assim. E aí não fazia mais sentido ter a loja no formato que a loja era. E teve um apego, não? Teve um pouco de apego, mas eu não sou alguém apegada, não. Eu sou muito de olhar pra frente. Então, às vezes, eu olho, por exemplo, agora nessa Páscoa a gente não fez nenhum ovo de Páscoa. Foi a primeira Páscoa que a gente realmente abriu mão, desapeguei. Entendi. Aí, assim, quando eu vi, né, a Páscoa se aproximando e o movimento das confeitarias divulgando os ovos e tal, eu olhei assim, quis me dar um pouquinho de dor de cotovelo e eu disse, meu irmão, não é mais meu jogo, não. Não é o jogo, estamos num caminho de crescente, de expansão nacional. É isso mesmo, faz parte. E aí eu fiz em casa para os meus filhos, né? Pronto, é só para ter o gostinho, certo, né? Legal. Fiz para as minhas filhas e para os meus enteados e foi um sucesso, eles adoraram. E eu adorei fazer, foi uma diversão no feriado trabalhar para fazer também, né, os ovos para eles. Legal. Se tu pudesse atribuir 3 fatores que fizeram o que tu ia vender em um ano, vender em um mês, quais seriam esses 3 fatores que tu diria que fez essa diferença para tu conseguir esse sucesso todo do início aí das coxinhas? Eu acho que a entrega da praticidade e do sabor foi muito importante, assim, era um produto, como eu falei, né, inovador, e ele não precisa ser apresentado, entende? É diferente eu vender uma coxinha ou vender um sucroque. Quem não conhece o sucroque tem que ser explicado o que é o sucroque. Verdade. A coxinha não, a coxinha já fala por si só, todo mundo ama coxinha. Então, a assertividade no produto, que é estrela já, que o brasileiro ama, e que tem sabor, tem praticidade, e é clean label, quando você falou do clean label é quando o produto não tem nenhum conservante, nenhum aditivo químico. Então, é um produto que quando você lê o rótulo, você entende tudo que tem ali. E não tem aquelas etiquetinhas, né? Não tem a lupa, né? A lupazinha. Nem de alto sódio, nem de alta gordura e nem de açúcar adicionado. Então, esse produto sendo clean label, entregando praticidade, entregando sabor, e um produto que todo mundo ama, eu acho que isso foi o segredo, assim, para que... Legal. E uma coisa que às vezes as pessoas negligenciam é a questão da embalagem, do visual. E aquela embalagem, ela faz toda a diferença. Ela gera um valor absurdo. Você compra primeiro pela embalagem. Pela embalagem. E aí, às vezes, os empreendedores não ligam muito para isso, em como vai embalar o seu produto. E quando eu falo embalar o produto, não é só um produto físico. Às vezes, a forma que você embala o serviço, a forma que você se preocupa com a sua estrutura, com a marca. Com a estrutura, eu fui super impactada aqui, né? Cheguei, na hora que eu entrei, que eu vi a escada toda já cheia de mensagem, cheia de adesivagem, eu disse, olha, aqui é um lugar diferente. Então, esse olhar que a gente tem que ter para a estética, e aí eu falo do belo, né? Que hoje eu acho que tem um caminho um pouco contrário à coisa da valorização do belo, né? Existe. E eu sou super a favor da gente trabalhar a beleza, porque eu acho que se Deus criou, né, a beleza, Deus não, se não fosse valor para Deus, talvez ele não tivesse criado as flores do jeito que elas são, a beleza de um pôr do sol. Então, o belo, ele precisa ser trabalhado, né? Tanto na nossa vida quanto no nosso negócio, o cuidado de você se vestir, né, da melhor forma que você pode se vestir, de você cuidar de si, de você, né, e cuidar do lugar, e cuidar das coisas, e cuidar do visual. Então, eu sou super a favor da valorização do belo. Concordo, legal. Porque é uma forma de valorizar o que Deus nos deu, né? Exatamente. E falando desse lance da embalagem, até hoje, você falou aí que surgiu outras marcas, né? Que estão ali disputando a atenção dentro dos refrigeradores ali, mas até hoje a Sucre, eu acho que, eu falando dessa parte de publicidade, né? Ainda me chama mais atenção do que todas as outras, assim, não sei... Pode ser que tenha essa relação. Eu, como consumidor, marca, não conheço outra, para ser bem sincero. Pra você ter, o olho já vai para aquela, então eu acho que cumpre o papel. Lia, aí você falou aí, né, de todo esse processo e tal, de como você, através desse produto, tu começou essa nova linha, né, esse novo momento. E acredito como foi essa crescente, como tu se preparou para esse momento, né? Porque eu acredito que as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo, até hoje tu chegar ao tamanho, né? Esse caminho, ele foi um caminho em que eu tive que me preparar, né? Na verdade, eu não estava preparada. Quando aconteceu, e a gente tinha essa maquininha que fazia 800 mini coxinhas por hora. 800 unidades. Hoje a gente faz 15 mil por hora. Né? Então, esse caminho, ele foi um caminho sendo construído. Né? Quando a gente viu... Aí, como é que a gente fazia? A gente não tinha câmera
congelada para armazenar, né, os produtos. A gente fazia e produzia, virava noite produzindo, porque precisava entregar o pedido. Pra você ter uma ideia, o São Luís me pediu 500 unidades no primeiro pedido. 500 pacotinhos. E aí eu disse, tá certo, em uma semana eu te entrego. Demorei uma semana para produzir os 500 pacotinhos. Quando eu entreguei, com 3 dias, ele disse assim, eu preciso de 1.000. Para daqui a 2 dias, eu disse assim, impossível. Me dá uma semana que eu te entrego 1.000. Aí viramos noite. Então, esse caminho... Aí depois ele começou a pedir 3.000 por semana. Então, foi um volume que foi crescente e eu tive que ir adaptando e comprando máquina nova. Teve que acompanhar o... E até hoje é assim, né? Até hoje a gente está buscando... Hoje a gente tem um lead time de 15 dias de produção para poder entregar um pedido. Então, foi realmente com assim, sangue no olho e o carro andando. É, né? o carro vai andando, a gente vai trocando a roda com o carro andando na velocidade, né? E tem a vida do empreendedor, né? Eu lembro que a primeira linha de produção que a gente comprou, que é uma linha de 100 kWh, que ela é uma linha contínua, que vai, né? E termina na ponta e tal, foi no meio da pandemia. No meio da pandemia, todo mundo de máscara, todo mundo trabalhando ali naquele ambiente que tinha que fazer toda a higienização, passava por um negócio de álcool, não sei o que e tal, media a temperatura dos colaboradores e tal, para poder garantir que a gente ia continuar rodando na pandemia. E era quebrando o teto para poder botar a máquina para dentro, porque a gente estava num ambiente super pequeno, né? Hoje a gente está aqui em Maracanaú, numa planta fabril maior, tem toda uma estrutura para poder crescer, para poder expandir. Estamos expandindo agora a linha que é 100 kWh, está indo para 300 kWh, ou seja, a gente está crescendo 3 vezes a produção para poder atender a demanda que existe. Então, esse caminho, ele foi um caminho de muito esforço. As pessoas olham e dizem, foi fácil. Foi fácil, não é fácil. Nunca é fácil. Não tem essa história assim. Se financiando, pegando linha de financiamento para comprar equipamento. É um ponto que eu ia te perguntar, né? Porque tu falou que estava num período difícil, né? De crise lá, a doceria. Aí como é que foi feito esse investimento para realmente, de fato, a empresa crescer? No começo, o investimento... Porque assim, quando a gente estava na crise, eu não tinha crédito com nenhum banco. O banco só te procura quando tu tá bem. Não tinha crédito. É uma coisa que fica aí pros empreendedores. E aí teve um fato que foi muito importante, que é a construção de relacionamento com o banco, assim. A gente estava realmente muito, assim, eu estava alavancada, devendo, não tinha condição, não tinha giro, não tinha fluxo de caixa e tal. E aí, nesse momento em que a gente começou a vender nos supermercados, até hoje, eu sempre falo dele, é o Mauro, é um gerente do Banco do Brasil. Ele chegou muito humilde lá, assim, sabe? E disse, olha, venha para cá, traz a Sucre para cá, a conta para cá e tal, vou te ajudar nesse momento, tô vendo que tu tá lutando aí para expandir. E eu tinha um relacionamento com um banco privado, que era péssimo o relacionamento, e a gente estava sem conseguir linha de crédito e tal, no momento precisando mesmo expandir. E o Mauro veio e disse, olha, eu vou ajudar vocês. E aí, a primeira máquina que a gente comprou, que era uma máquina que fazia 5.000 unidades de mini coxinha, já era maior do que a de 800, né? Foi com uma linha do do BB. E aí o Mauro disse, eu vou conseguir e tal. Aí o Mauro conseguiu a linha, aí a gente financiou a primeira máquina, e aí conseguiu pagar tudo direitinho, porque é muito diferente. Quando começa a vender no volume, você vai ter capital para poder pagar. Para pagar. Então a gente foi crescendo em uma mistura de se autofinanciando, mas também pegando linhas de crédito para poder comprar máquina. E aí tem uma coisa muito importante. O empreendedor, ele não pode ter medo de dívida. Perfeito. Ele tem que ter um controle do endividamento. O controle do endividamento. A gente tem um múltiplozinho que a gente vai ali acompanhando, que para a indústria de alimento tem sempre um bench, né, para cada tipo de indústria, mas para a indústria de alimento, a gente não pode ter uma dívida que ultrapasse 3 vezes o EBITDA, né? Então, a gente vai ali controlando o tamanho da dívida para não não meter os pés pelas mãos. Mas precisa crescer. Tem que ter. É uma coisa que hoje a gente tem uma taxa de juros mais alta, mas essa análise entre se é mais barato eu crescer com capital próprio ou crescer com capital de terceiro, quando a gente tem acesso a linhas de crédito, é muito mais barato crescer com capital de terceiro. Total. E outra, você está arriscando o capital do terceiro, né? Então, assim, é muito melhor você se alavancar, né? Lógico, com estratégia, com dados, né? Sabendo que vai conseguir arcar com aquele endividamento, mas é muito melhor você ficar com o seu capital lá guardadinho e trabalhar com capital de terceiro do que gastar todo o seu capital e arriscar tudo, né? Porque eu já tive casos aqui de clientes que, tipo, foi montar uma indústria de confecção.
Esse caso foi real. Ele pegou todo o valor que ele tinha, né? E ele comprou máquinas. E aí faltou o valor de capital de giro para comprar as linhas para fazer o tecido que ele precisava. Então, tipo, é uma coisa que fez ele quebrar. E é isso, assim, eu acho que você tocou num ponto aí muito relevante, que é o seguinte, quando você vai, você falou de dados, e aí quando você começa, você não valoriza tanto os dados, né? É o que eu sofro aqui, viu? Mas, olha, um aprendizado, os dados, eles... Tem uma frase que é icônica, que é: o que você não mede, você não gerencia. Eu tenho isso dentro de uma apresentação que a gente faz aqui. E aí, assim, se você não tem nenhum tipo de dado que vai te guiar nas suas decisões, como se tivesse você fica cego. É um voo cego. Voo cego. Então, o dado, ele serve para te guiar, para te mostrar o que você pode e o que você não pode fazer. Perfeito. Então, eu acho que isso é... Tem um caso interessante que até ontem eu compartilhei no Fusion Rios, que é aqui mesmo na empresa. Em 2022, resumindo a história, eu aumentei o meu faturamento, tipo, dobrei o faturamento, só que meu lucro líquido estava o mesmo. Foi diminuir de um ano para o outro. Então, eu aumentei a dor de cabeça, aumentei a base de cliente, aumentei o time, aumentei toda a minha responsabilidade. Porque o ticket médio deve ter caído. O ticket médio, ele diminuiu, enfim, teve e aumentou N fatores. O custo, aumentou o SG&A e tal, exatamente. Né? Então, acabou que eu tava... É melhor vender menos e era melhor cortar metade da carteira, metade do time, ficar do jeito que eu tava. E aí comecei, através desses dados, eu comecei uma série de ações, né? Aumentar o ticket, acrescentar outros serviços para ter upsell, né? Para vender outros produtos para os mesmos clientes. Enfim, teve uma série de fatores que aí... Mas eu só pude ver isso porque eu tinha o dado. A ilusão do faturamento. Se tu estivesse olhando só pro faturamento e não pros outros dados, tu teria... Que na minha área, é o que muita gente só olha para isso. Quantidade de clientes. Eu tenho 1000 clientes na carteira, eu tenho tantos clientes na carteira. Mas não adianta você olhar só para isso. Você tem que olhar... Eu tava escutando... Eu escuto muito livro em audiobook, né? Eu faço eu moro em Fortaleza, venho para cá todo dia. Então, é mais ou menos 1 hora de trânsito, porque eu pego o pico, né, de horário. E aí eu sempre escuto o audiolivro na Audible, que é aquele app da Amazon, né? Legal. E aí eu tô lendo A Regra é Não Ter Regra, que é do Netflix. Indicação, hein? Indicação de livro. Isso. E ele é muito interessante, assim, como eles lidam com as políticas, né? E aí ele fala sobre isso, assim, ele fala sobre você ter esse olhar para o que vai te gerar insight e o que vai... Aí ele fala muito sobre bônus, que eles não pagam bônus para os colaboradores deles, eles pagam altos salários. Eles já pagam um alto salário? Alto salário. Eles pagam melhor que todo o mercado, mas não pagam bônus. Por quê? Porque eles acreditam que o bônus não vai fazer com que a pessoa trabalhe mais ou trabalhe melhor. Se a pessoa está bem paga, a pessoa vai trabalhar bem. Então, às vezes o bônus ele atrapalha a capacidade de inovação, a criatividade. Faz Porque sentido. se ele está vinculado, se o meu salário, uma parte do meu salário está vinculado a eu ter uma performance, eu não vou usar. Sim. Entende? Entendi. Eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. E aí ele fala uma fala da diretora de marketing dele, que ela disse assim, ele estava prestes a pagar um bônus pelo número de clientes que ela estava conseguindo alavancar, que a Netflix estava conseguindo contratar, né? Estava sendo contratado. E aí ele disse que chegou para ela para falar, olha, você fez um excelente trabalho, nós conseguimos crescer tantos números e tal. Aí ela disse assim, mais importante do que crescer a quantidade de clientes é eu crescer o ticket médio. Ela falou. Ela mesma falou. Aí consciência. ele disse, com muita consciência, né? E ele disse, ela já tinha um salário que era muito acima do que... Ele fala que é salário salário de cantor de rock, de estrela de rock. Entendi. Ele disse, porque ele disse o seguinte, se eu tiver as estrelas de rock aqui de cada setor, eu não vou precisar inchar tanto meu quadro. Verdade. Então, ele trabalha por uma equipe enxuta, mas que tem uma equipe muito hard, né? Todo mundo entregando o máximo. Todo mundo entregando o melhor. E Isso aí legal. ele faz esse... acaba que o bônus, ele meio que deixa a pessoa na pressão, né? Eu vou ter que fazer aquilo pra me ganhar e tal. Aí você e perde não a criatividade. inova, Não perde inova. a criatividade. Faz sentido. Exatamente. Lia, que legal tu tocar nesse ponto, porque aí eu acho que agora que a gente já falou de indústria, né? Tu falou dos investimentos. Eu acho que a gente vai entrar num ponto aqui que é um dos pontos que eu admiro, assim, na tua fala, nas coisas que eu te acompanho, que é sobre gestão de pessoas, né? Tu já deu uma entrada aí e tal. Então, assim,
Às vezes que a gente conversou sobre você, eu sempre falei pro Márcia, o jeito que ela cuida das pessoas é muito interessante. Eu acho que tu tá muito alinhada com o público atual, assim, a forma que as pessoas veem o trabalho. Então eu queria que tu falasse assim, como tu gere as pessoas lá na Sucre, quantas pessoas hoje tu tá ali comandando. E além disso também, Lia, é porque tu saiu de um negócio, podemos dizer, pequeno, né? E hoje tu tem mais de 100 colaboradores, pelo que eu já escutei, né? Você vai falar aí pra mim. E assim, quais foram os desafios, né, dessa gestão? Porque gerir um negócio pequeno é bem diferente do que gerir um negócio grande. Então, aproveitando o gancho aqui do Jefferson, queria que tu falasse também como foi essa mudança na tua mentalidade, porque tem que ter uma mudança de mentalidade, né? Eu acho que eu sempre entendi que o trabalho ele precisa ser um lugar feliz. Né? Eu sempre falei sobre isso, felicidade no trabalho. E esse lugar feliz, quem me ensinou foi meu pai. Se eu estou fazendo algo que eu amo, que me faz pular da cama, eu tenho que ter um time que pula da cama também para trabalhar. Perfeito. Então, se eu tiver as pessoas certas, sentado nas cadeiras certas, e as pessoas felizes, elas vão me entregar o resultado que a empresa precisa para crescer. E aí, então, eu entendo que, primeiro é isso, assim, é você olhar e dizer, você é feliz aqui? Se você não for feliz, vá buscar a sua felicidade. Porque se você for infeliz aqui, você não vai conseguir entregar o que você precisa entregar. Então, a felicidade no ambiente de trabalho ela é fundamental. O trabalho ele é uma extensão de quem a gente é. Não se separa vida profissional de vida pessoal. Nós somos um só. Então, como é que eu quero que alguém que entre na Sucre, bota o pé ali e se sinta infeliz, entregue um resultado positivo? Não vai entregar nunca. Então, esse ambiente que é cuidado e que tem as pessoas sendo cuidadas é justamente para que as pessoas sejam felizes e elas entreguem o melhor que elas têm a oferecer. Perfeito. E aí, esse pular da cama todo dia não é só para mim, é para todo o meu time, né? Legal. Então, acho que é esse olhar, assim, acho que você tem que fazer... E aí, eu sempre digo, a vida ela não é só pagar a conta. Perfeito. Ela é muito mais do que isso. Então, se você passa mais tempo no trabalho do que em casa... Você vai ser infeliz no trabalho? Não pode. Você tem que fazer o que você ama, o que te faz feliz, o que te faz viver o teu propósito pessoal, a tua missão de vida. Então, isso é o que a gente incentiva, que as pessoas busquem essa felicidade e esse lugar de trabalho feliz. Eu estou lendo um livro que até te indicar também, é Uma Vida com Propósitos. É um devocional que é muito legal e ele fala muito sobre servir, sobre muita coisa que tu já está falando aqui, ele fala lá nesse livro. E aí, é muito disso. Eu falei até para a equipe numa reunião que a gente teve mensal, disso, deles alcançarem o propósito deles através da nossa empresa, né? E aí é uma parada que eu impulsiono muito aqui também. Eu quero desenvolver isso, né? Eu falei outro dia num treinamento que a gente tem o Sucre Academy, que é um lugar onde a gente desenvolve as pessoas e tem um treinamento por mês e tal. É um lugar de líderes, né? Uma oficina de líderes. E aí, lá eu comecei falando quais são os sonhos de vocês. Eu quero que vocês elenquem os sonhos de vocês. Coloca no papel os sonhos de vocês. Agora, deixa eu dizer, a Sucre é um meio de vocês alcançarem os sonhos de vocês. Fizemos isso, né? Fizemos isso. É um meio. Por quê? Seja ele material, seja o sonho um bem material, ou seja uma viagem, ou seja uma casa, ou seja ter segurança na vida, ou seja ser feliz afetivamente, você precisa entender que aquele lugar é um meio de você alcançar. Né? Então, eu acho que quando Deus nos deu um ofício... foi para que a gente possa se encontrar, ser feliz e exercer esse propósito de vida e alcançar os nossos sonhos. Perfeito. E aí, sonhar pouco dá o mesmo trabalho que sonhar muito. Exatamente. Então, é melhor sonhar muito, né? Então, Exato. Esse incentivo ao sonho e fazer com que as pessoas entendam que aquele lugar é um lugar que é um meio, uma escada para que você alcance os seus sonhos, é importantíssimo. Legal. Porque senão as pessoas entram no automático. Fica só fazendo o que precisa fazer, deu horário, vai para casa e fica vivendo naquela corrida do rato, né? Corrida do rato. No looping. E aí, Lia, esse é um ponto interessante, mas eu queria trazer aqui uma nova visão. Eu compartilho muito disso. Quando eu fundei aqui a Nobrecon, minha ideia foi... Porque eu trabalhei em outros escritórios. Até eu me arrupei em lembrar, porque eu não era feliz de fato lá. Era um negócio muito travado, aquele tradicionalzão. E aí, quando eu fundei aqui, a minha ideia foi, de fato, criar um ambiente diferente. Um ambiente onde a pessoa tivesse focado no resultado, não tivesse amarras e que fosse um ambiente agradável para ele produzir de fato. Só que aí, ao longo do percurso, eu percebi que também as pessoas, às vezes, elas não lidam muito bem com a liberdade.
Eu percebi isso na prática, né? E aí eu queria que tu trouxesse a tua visão, como é que tu age lá nesse quesito, para manter um ambiente agradável, um ambiente que as pessoas se sintam felizes, mas que também sejam produtivas, né? Não percam não perder as rédeas ali do negócio, porque é diferente, não é porque é feliz que não vai ser produtivo, tem que ser, né? Tem que ser produtivo. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, é que existem perfis de pessoas que são mais processuais e gostam de seguir processos e gostam de seguir rotinas, e existe um perfil de pessoas que são mais livres, inovadoras, empreendedoras e tal. Então, é o fit cultural. Perfeito. Existem cargos em que cabe as pessoas serem mais processuais, mais direcionadas, mas no geral, para ter fit cultural, as pessoas precisam estar muito alinhadas à cultura. Então, se a cultura é uma cultura de inovação, de autonomia, a gente prega muito autonomia. Você dá autonomia como? Se você fizer um autoalinhamento estratégico. Se todo mundo souber para onde está indo, qual a direção que a empresa quer seguir, e a gente faz isso através das OKRs, que é a metodologia que a gente usa, mas se todo mundo estiver alinhado, sabendo para onde vai seguir, é possível dar autonomia. Mas tem gente que não lida bem com a autonomia. Exatamente. Mas é isso, assim, eu acho que é muito de quem você está contratando, de quem você quer manter no time. E aí é um ponto isso não quer dizer que não vai ter demissão. Se não tiver fit cultural, demite rápido. Demite rápido. Esse é um ponto que eu aprendi também. Demite rápido. Tem que ser demorado para contratar e rápido para demitir, né? Exatamente, exatamente. Isso a gente tenta fazer na Sucre. Legal. Para ter fit cultural e para as pessoas estarem alinhadas ao que a gente entende que tem que ser. Um ponto que muitas empresas negligenciam, principalmente no início, é fazer esse recrutamento da maneira certa, ver se a pessoa tem fit cultural, qual o perfil daquela pessoa, se ela vai para um cargo mais analítico, tem que ver se ela tem um perfil, que hoje tem como você metrificar isso através das ferramentas de RH, né? Então, um ponto que pode ficar de insight aí para a galera é isso, né? De fazer, de fato, uma triagem se aquela pessoa, além de ter a parte técnica, ela também tem a parte comportamental e tem um fit cultural com a sua empresa, né? Hoje, mais do que competência técnica, você tem que contratar pelo fit cultural. Legal. Porque competência técnica você ensina. E cultura comportamental você não ensina. Alguém que realmente se conecte com o propósito do negócio. Tem uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas que são contratadas só pelo técnico são demitidas pelo comportamento. É isso aí. Então Já passaram pessoas pela Sucre que eram excelentes profissionais, mas que não tinha fit cultural. E infelizmente não fica. Não tem, aí é onde entra o processo de cortar rápido, porque senão vai atrapalhar a cultura da empresa. Atrapalha. Contamina todos. Detrator interno, né? Detrator da cultura. Lia, uma curiosidade que eu tenho sobre como você cuida lá A gente vê que você tem um movimento bacana com as mães, né? O Marlon até falou aqui um pouco na tua... Então fala pra gente desse movimento, de como tu cuida das mulheres, de como isso tá alinhado ao teu propósito. Eu sempre acho lindo quando tu fala que tu sorri com os olhos. E isso é muito legal. E às vezes, eu vi esse movimento também, eu achei interessante, porque às vezes vai na contramão do que os outros empreendedores pregam. Porque às vezes o empreendedor, ele corre de mulher por conta do auxílio maternidade e tal. Foge. Mas é uma coisa que eu também... não sei se tu percebeu, mas 90% aqui é mulher da nossa equipe. E não foi intencional, foi porque realmente parece que as mulheres estão mais desenroladas, posso dizer assim. O que deu mais certo aqui é a mulher. As mulheres, elas têm uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é estruturalmente lá de trás, né? Tem até um livro que fala isso, que conta que no tempo das cavernas os homens ficavam na caça muito concentrados, esperando, né, a caça para poder trazer a comida para a família, e a mãe, ela estava dentro da casa, dentro da caverna, cuidando de tudo, cuidando dos filhos, cuidando para ver se não vinha nenhum animal, né? Então ela tinha essa visão sistêmica mais ampliada. O cara tinha uma atenção mais. O cara tinha uma atividade que às vezes nem trazia comida para casa. Que é uma atividade super importante, né? Não tô menosprezando, mas ele ficava muito concentrado naquele ponto. Já viu quando a gente está dentro do carro e aí o homem começa a conversar, tem que abaixar o rádio? Verdade. A mulher não, a mulher assovia e chupa cana ao mesmo tempo, né? Então, isso é estrutural. E aí, a mulher, ela tem essa habilidade, mas não foi por isso que a gente resolveu ter esse propósito. Esse propósito nasceu porque eu sou mãe, eu me vi nesse lugar de fala
E eu conheço todas as vulnerabilidades que existem na vida das mães profissionais, inclusive a dificuldade de se colocar profissionalmente. Porque é isso, o mercado foge das mães. Foge, infelizmente. Por quê? Porque a mãe, ela tem uma realidade que ela precisa... Às vezes o filho adoece e tal, ela tem que levar no médico, ela tem a coisa de ir na escola ver. Então, tem uma flexibilidade que é necessária para a mãe. E aí o mercado realmente menospreza. E aí eu disse, por que não ser esse lugar que vai priorizar a contratação de mães? E aí, na contramão de tudo que se possa pensar... que a gente vai ter um trabalho menos produtivo, que, pelo contrário, quando elas entendem que aquele lugar desenvolve, dá oportunidade, elas trabalham com um senso de dono incrível. Então, a entrega é uma entrega muito diferente quando a gente vive o propósito. Quando vê que está sendo cuidado ali cuidada pela empresa. Né? Exatamente. Então, tem um engajamento diferente, tem um pertencimento diferente, um senso de pertencimento diferente. E hoje nós somos 67% mulheres na Sucre, de todo o quadro, né? 45% são mães. A gente prioriza, qualquer contratação que a gente vai fazer, que a gente abre a vaga, a gente prioriza as mães, mas, muito importante dizer... A entrega de resultado, ela é fundamental. É a mesma, né? Vai cobrar da mesma forma que é cobrado de qualquer pessoa. Né? Não é uma ONG, não é uma organização não governamental, não é uma casa de caridade, é uma empresa, precisa gerar lucro. Até porque não se tem como falar de progresso sem falar de performance. Sim, total. É o dinheiro que sustenta o negócio e que permanece com que o negócio possa crescer, faz com que o negócio continue impactar crescendo. Mais pessoas, né? Impactar mais pessoas. Mais mães também. Então, e hoje a gente tem um trabalho que não só impacta mães dentro da Sucre, mas também impacta mães clientes, que é levar esse produto que entrega praticidade, que resolve o problema da escassez do tempo que a mãe vive hoje. E também a saudabilidade, a questão da segurança alimentar, de você poder servir para o seu filho. Tem muitas mães que colocam na lancheira dos filhos o nosso produto. Eu olhando aqui, né, como comunicador e publicitário, tipo, como o ciclo se fecha, né? Tipo assim, total. Dentro, o propósito que a pessoa vive lá dentro da indústria também é vivido para fora, né? Tanto interno como externo. Eu acho isso muito legal, tipo, é uma capacidade de conseguir transformar, trazer para a realidade em todos os aspectos, assim, o ciclo começa... Isso mostra que a empresa de fato tem uma cultura forte, porque a cultura ela tem que ser tanto interna como externa, né? Tem que estar conectado, porque não adianta nada eu ter uma cultura interna se isso não reverbera pro fora, né? Eu vi inclusive recentemente aqui o selozinho que saiu nas redes sociais da Sucre, que era um selo empresa cidadã. Isso, que até tem até o pai, que até o pai ganhou mais tempo de folga, enfim, achei super legal. O pai tem 20 dias de licença paternidade, o normal são 5. E na verdade, a gente entende que a gente impacta a mãe. Sim. Dessa forma, porque ter 20 dias do marido ao lado, vai ajudar. Ou do pai da criança, vai ajudar muito. Eu fui pai recente, né? Meu filho tem 1 ano e 5 meses e faz total diferença. Muita diferença. É uma luta, viu? É uma luta. É uma luta grande. Os primeiros dias são muito difíceis. Muito difíceis. E a gente entende isso. Então, com 20 dias, a mãe já está mais segura, né? De que o filho, né? Tá tudo certo. Então, a gente entende que... E eu senti que tu tem essa veia mesmo desse cuidado com a mulher desde a primeira fala que tu falou aqui da tua avó. Então, acho que vem muito conectado dessas raízes também, né? A minha avó é uma mulher... A minha avó se divorciou do meu avô e a história dá um livro, porque no final da vida eles voltaram, casaram, e passaram mais 3 anos casados até ele falecer. Na verdade, ela passou a vida toda amando ele e, enfim, uma história linda. Mas ela foi muito forte, ela veio embora do Rio de Janeiro com os filhos, eles moravam no Rio, veio embora com os filhos e o meu pai e ela assumiram esse negócio que era de um tio dele, do meu pai, que estava falido. E ela foi uma mulher empreendedora, gestora, líder, a vida toda. Até ela foi presidente do grupo até os 85 anos. Legal. É um então, exemplo. Né? É um exemplo. É um exemplo grande. É uma inspiração. Legal. Lia, dessa parte da mudança, para a gente caminhar aqui já pro fim, né? Essa parte da mudança da mentalidade, né? Da gestão de um negócio pequeno pro grande. O que é que tu pode trazer de insight aqui pra galera que possivelmente pode estar nesse momento, né? De uma mudança de uma empresa pequena e já tendo uma escalabilidade ali que vai levar para ser um negócio grande. Qual a dica que tu pode dar? Uma pessoa aí que tá com medo de investir, com medo de contratar. Com medo de pegar investimento, pegar um empréstimo para investir no negócio. Quais os insights que tu pode trazer desse teu momento? Eu acho que a gente não pode ter medo, como empreendedor, a gente não pode ter medo de arriscar. Primeiro ponto. Tem que arriscar com responsabilidade, claro, mas não pode ter medo de arriscar. Segundo ponto não pode ter medo de mudar. A mudança, ela tem que ser liderada
a todo momento, assim, tem que estar pronto para mudar a todo momento. Essa pivotada, ela é importante, desapegar daquilo que não faz sentido e seguir, buscar, ter esse olhar, testar hipóteses, refletir sobre novas hipóteses, isso é muito importante. Porque a gente precisa crescer o negócio. No dia que o negócio começa a cair, ele começa a morrer. Começa a morrer. Então, se ele começa a decrescer, ele começa a morrer. Então, a gente precisa fazer o negócio crescer, 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 crescer. Então, eu acho que a coragem, ela é fundamental para qualquer empreendedor. Acho que tem que ter. Tem que ter coragem, tem que ter propósito, tem que fazer sentido para a sua vida pessoal, né? E acho que é isso, assim, não dá para ter medo, não. O que eu vejo é muitos empresários que começam a empreender só visando o ganho financeiro. E eu acho que é por isso que, às vezes, trava o crescimento deles. Porque quando você visa só o financeiro, acaba que você deixa de fazer muitas coisas que poderiam fazer você crescer mais ainda. Né? Eu acho que o negócio, ele tem que... É muito importante a gente separar a nossa vida financeira como empreendedora da vida financeira do negócio. Você não pode misturar. É um ponto primordial, né? Primordial. Então, quando você entende que o negócio tem que crescer para além do que você vai receber de salário... O empreendedor não tem que estar preocupado com o tamanho do salário dele. Ele tem que estar preocupado em gerar lucro, em gerar caixa. Então, é outro ponto importantíssimo, gerar caixa. Não olha só para a DRE, olha para o caixa. Se o caixa estiver saudável, a tua empresa está saudável. Tem muita DRE positiva com caixa negativo. E aí é um ponto os micro e pequenos, eu costumo dizer que eles não têm que olhar para a DRE ainda, não. Eles têm que olhar só para o fluxo de caixa. Só para fluxo de caixa. Não tem necessidade de olhar para a DRE por competência, né? Que é o que eu acho que tu já olha, até porque tem outras nuances, né? No tamanho do teu negócio. Mas quem é pequeno tem que olhar para o fluxo de caixa. Irmão. É isso mesmo. É geração de caixa. E aí, você... Com caixa saudável, você tem condição de investir, você pode arriscar de forma mais segura. Mas é isso, tem que investir, tem que crescer de forma responsável, mas não pode ter medo. Toda vez que eu sinto medo, aí eu faço oração, eu peço a Deus discernimento e digo, Senhor, se for da tua vontade, tira o medo do meu coração, né? Então, acho que é isso, assim, a gente... pedir a Deus para tirar o medo do coração, porque não dá para ter medo, não. Voltando para a parte das mulheres, né? Eu lembrei de um fato interessante. A gente tem uma colaboradora aqui, que é a Camila. Ela engravidou, aí cumpriu lá o período dela, né? E ela decidiu parar de trabalhar para poder cuidar do filho e tal. E aí é uma funcionária que está comigo desde o início, tem um apreço muito grande por ela, pela família dela. E ela, tranquilo, saiu e tal. E aí ela... Com poucos meses, a pessoa acostumada a ter o salário, a ter ali a rotina e tal, com poucos meses ela quis voltar. E aí, prontamente eu não, pode contratar. Eu já tinha botado a pessoa no lugar, mas eu falei, não, pronto, pode trazer ela de volta, porque é uma menina que eu sei da entrega, eu sei do potencial. Então, assim, quando a pessoa ela entrega, né, sem se colocar num local de vítima, enfim, ela entrega de fato um resultado e ela sabe do seu potencial e faz por onde. Esses detalhes, se é mãe, não vai ser tão relevante, né? Não são relevantes. Porque é isso, a entrega é o que é o mais importante. Não é a quantidade de tempo de trabalho, é a qualidade da entrega, né? É isso, é o resultado que a pessoa gera, né? O resultado que ela gera. Isso aí. Já vai pro nosso bate-bola final. Bate-bola, né? Bate-bola que a Lia tem compromisso aí, tem uma call, né, agora, né? Lia, como eu tenho curiosidade, né? Eu quero chegar lá, nessa posição de CEO, antes da gente ir pro bate-bola, nessa posição de CEO, né? De estar no estratégico 100%. Mas como é a rotina de uma CEO? No caso, na sua atividade hoje, você é CEO, tá lá só no estratégico. Como é que funciona a tua rotina? Quais as atividades que tu mais executa hoje? Na verdade, eu tenho uma agenda bem estruturada, assim. Nós estamos aqui nesse dia porque é o dia de conexões, é o dia que a gente tira para gravar, é o dia que a gente tira para gerar conteúdo. Então, o dia de sexta-feira normalmente é isso. Cada dia da semana tem um tema diferente. Tem um dia que é estratégia operacional, tem um dia que é cultura e liderança, tem um dia que é inovação e ESG, tem um dia que é... Então, todos os dias tem uma rotina diferente. Entendi. E eu tenho os rituais, são rituais fixos que estão na minha agenda. Por exemplo, semanalmente, de segunda-feira, eu tenho estratégia. Depois tem estratégia comercial. Então, eu sento com o time estratégico, depois eu sento com o comercial. E aí, então, na cultura e liderança, eu tenho os check-ins com as OKRs de cada um dos gestores que eu lidero. Então, esses rituais, que são agendas fixas e que a gente tem muita disciplina, são muito importantes.
Porque numa agenda que surgem muitas oportunidades, que muitas pessoas querem falar comigo, que muitas pessoas me buscam, eu preciso ter a disciplina da agenda para saber que dia cabe. Verdade. Né? Então, assim, porque eu preciso ter tempo de qualidade também para refletir, para olhar para os dados, para analisar o negócio, para analisar as estratégias, para olhar para o futuro. Porque o CEO, ele precisa olhar para fora, né? Da porta para fora, e ele precisa olhar para o futuro. Eu ainda olho muito da porta para dentro, que a gente ainda não tem a robustez de uma empresa, de uma indústria grande, né? Nós somos uma média empresa, então eu ainda olho muito para dentro, da porta para dentro. Mas eu tenho um olhar da porta para fora, que é olhando daqui para 5 anos, o que a gente vai ser. Né? Então, essa rotina do futuro, ela é muito importante. E das conexões, do networking, das conversas, né? De encontrar pessoas que podem contribuir, que podem... Né? Então, é isso. Eu acho que essa disciplina de agenda é muito importante. E o autocuidado. Tenho falado muito sobre isso nas minhas redes sociais. Você ter um tempo de repouso, de relaxar, se permitir também. Cheguei em casa, eu vou vestir a roupa da mãe e da dona de casa, esposa, que vai cuidar da casa, que vai cuidar dos filhos, vai cuidar do marido. Se desconectar do trabalho. Se desconecta. Embora o empreendedor seja difícil se conectar, né? É difícil. Foi o tema da minha última terapia. Eu faço terapia também, super importante. Eu vi lá no teu destaque, tu tem TDA, né? Tenho. Eu tenho TDAH. Tu tem um H. Eu tenho um H também, eu tenho um pouco a mais. Eu não tenho a hiperatividade, mas eu tenho um déficit de atenção. E aí, então, eu tenho esse tempo, e conversei com a minha psicóloga, a Aninha, eu disse, Aninha, às vezes eu confundo a Lia com a Sucre. Entendi. Tu acha que a Sucre é a Lia, né? Não é a Sucre, é a Lia é a Sucre. Entendi. Entendeu? Entendi. Às vezes eu confundo. Por exemplo, às vezes eu confundo que o sucesso da Sucre é o sucesso da Lia. Entendi. Entende? Então, eu falei sobre isso e ela falou assim, ela disse, olha, a obra de Deus é a Lia. A Sucre é uma ferramenta que Deus colocou para a Lia exercer a missão dela, né? Legal. Mas pode ser a Sucre hoje e amanhã pode ser outra coisa, né? Então, essa diferenciação e esse desconectar e esse afastamento que a gente tem, principalmente dos desafios, dos problemas, ele é fundamental, porque senão você endoida. Endoida. Senão você endoida. Então, lá na minha agenda tem a Van, que é quem organiza a minha agenda, está aqui com a gente. Foi a que eu perturbei mais durante esse período para trazer. Ela tem lá no sábado, por exemplo, tem Lia Chefe. É o dia da Lia Chefe em casa. Chefe de cozinha. Chefe de cozinha, Legal. Que aí eu vou brincar na minha cozinha, vou fazer testes, eu vou, né? E isso é uma desconexão também com o meu dia a dia. A forma de descomprimir, né? Descomprimir. Então, assim, você precisa ter a disciplina da agenda e saber priorizar. Principalmente a gente tem déficit de atenção, né? Eu sem agenda... Eu não sou ninguém também. Eu me desorganizo. Com a agenda já é difícil, às vezes... De atenção, pois então, com a agenda, às vezes você não se autodisciplina, né? Exatamente. Às vezes tem agenda que só sou eu. A Van trava lá o horário, por exemplo, a agenda de inovação, que é novos produtos. Só sou eu. Então, eu tenho que sentar na frente do computador e eu tenho que pensar, refletir, fazer pesquisa, né? E aí, então... Aquela agenda, eu tenho que ter a disciplina de dizer, vou me concentrar aqui, vou deixar o celular de lado um pouquinho. Essas que a gente, às vezes... É difícil, é um desafio. Sabota, né? Mas é necessário. Tem que fazer o que precisa ser feito, né? É isso aí. Perfeito. Eu só ia falar que, tipo, antes do bate-bola, rapidão, é só porque a gente conversa aqui, Lia, a Nobrecast fala muito com a galera do microempreendedor ali, muita gente da região metropolitana, a gente está nesse momento aqui entre Maracanaú e Pacatuba, Maracanaú é onde você está. Então eu queria só que tu desse um resumão, assim, para quem não conhece a Sucre, né, para esses empresários que nem sabem que a Sucre é uma indústria que está aqui, porque eu acredito que tem muita gente que não sabe que está em Maracanaú. Tipo, dá só um panorama geral, tipo, quais estados a Sucre já está? A Sucre é uma indústria de snacks e a gente produz snacks doces e salgados. Então, tem as mini coxinhas, tem os pastéis, todos com a entrega da praticidade. Que você só bota no forno na airfryer e ela vai te entregar a experiência como se tivesse acabado de ser feito, né? Top. De ser frito. Então, coxinhas em vários sabores, pastéisinhos também em 3 sabores. Aí tem o sucroque, que são os biscoitos finos e crocantes. Tem a torta sucroque, que é uma torta congelada que você põe na airfryer. É uma torta de brownie também, que tem nos supermercados. E a gente está hoje em todo o Nordeste, em todas as capitais do Nordeste, em algumas cidades do interior. E a gente está também em São Paulo,
e no Paraná. Então, são nas principais redes regionais e nacionais que tem os produtos da Sucre. E na casa de todo mundo que quer tomar uma cerveja e comer uma coxinha. Não só isso, né? Porque até, como eu disse, a nutricionista passava na minha dieta, né? Então, podia. E podia, era Pode, top demais. Lia, a gente tem um quadro aqui que é o bate-bola. Eu vou te perguntar alguma coisa e tu responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá bom? Roda a vinheta aí, Felipe. Bom, vamos lá. Mentor ou referência de gestão? Jim Collins. Você tem um livro fera, né? Aprendi muito com Jim Collins. Mulher inspiradora? Mulher inspiradora, minha avó. Top. Um livro? Vovó Lourdinha. Um livro... eu falei do Jim Collins, né? Eu acho que os livros do Jim Collins me ensinaram muito. Empresas Feitas para Durar, Empresas Feitas para Crescer. Foram 2 livros que eu aprendi muito. E tem um também que eu adoro, que é o Pipeline da Liderança. Legal. Que fala sobre todos os caminhos da liderança. Desde o autogerenciar-se ao gerenciar pessoas e o líder servidor, que é o último patamar da liderança. Legal. Um filme? Um filme... eu não assisto muito filme, Assiste não, sério? Eu não paro para assistir muito filme, não. Eu prefiro ler. Prefere ler? Mas se eu for falar de um filme, eu posso falar da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que foi um dos filmes que mais marcou. Né? É um clássico. A área que todo empreendedor, independente do tamanho ou segmento, deve estudar? Finanças. Esse é um ponto muito crucial, importante. Né? Muito e não vem da importante. cultura, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente não estuda educação financeira e a gente negligencia. Faz total diferença. Faz né? muita diferença. Algo que ainda quer conquistar? O Brasil todo, né? O Brasil vai ser pequeno para Sucre. Vai. Sucre daqui a 5 anos? Brasil todo, já pensando na internacionalização. Porque tem facilmente mercado, né? Tem mercado, Tem mercado. com certeza. Uma frase ou pensamento que te move? Uma frase... Acho que tem uma frase que eu amo, que é do Padre Ayrton, que diz que aquele que não vive para servir não serve para viver. Perfeito. Nossa, legal, perfeito. Culinária brasileira ou francesa? Eita. Brasileira. Com certeza, brasileira. né? Usando a técnica francesa, mas os métodos... Perfeito. Frango ou carne do sol? Frango. Todo dia eu como frango. E agora a pergunta que não quer calar. Coxinha ou pão de queijo? Coxinha! coxinha sempre, né? Lia, gostou do bate-papo? Amei, muito obrigada. Super legal. Muito sucesso para vocês. Espero ter trazido aí vários insights para o público demais. de vocês. Acho que tinha papo aqui para rolar mais umas 3 horas, né? Mas quem sabe a gente marca um novo momento. Com né? certeza, contem comigo. Perfeito. Mais uma vez, obrigado pela vinda, né? Eu sei que, como você disse, a agenda é bem corrida. Me sinto lisonjeado em estar recebendo você e trocando essa ideia. Foi, Obrigada. de fato... Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo lugar. Obrigado. Fiquei super impactada. E esse feedback é muito importante, né? Mostra que a gente está no caminho certo, né? Sim. Valeu, Lia. Brigadão pela oportunidade. Foi um prazer dividir aqui vários insights para mim que estou ali no começo da jornada, assim. Então, sinônimo de coragem. Gostaria que a minha companheira e sócia estivesse aqui, que também te admira muito. Mas, enfim, uma menção honrosa à Bárbara. Um beijo pra Bárbara também. Faz doces maravilhosos. Que feedback, né? Feedback. A Rainha dormiu hoje, ela, viu? Nem ela, nem eu. Tinha uma pergunta. Pensa em fazer o Masterchef confeiteiro, não? Não. Não é algo que te... Não tenho vontade. Tem, não? Não tenho vontade. Eu já fui convidada para participar 2 vezes. Mas não é algo que me passa pela minha cabeça, não. Eu sou fã demais do Masterchef, acompanho direto. É muito legal. Agora teve uma grande amiga minha que se formou comigo, a Luísa, que ficou na final, foi pra final do Eu acompanhei Profissionais. do Profissionais, né? A Lu estagiou na Sucre. Foi? Foi. Que legal, massa. Estagiou 4 meses na Sucre, veio Tu pra não cá. não tem essa vontade de Não participar? tenho essa vontade. Talvez um que dia agora teve, como... né, o confeiteiro, o primeiro, né? Talvez um dia passado. como júri, mas pra ser participante, não. Perfeito. Legal. Top demais. Pois, Lia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Tudo de bom, Obrigada sucesso pra Sucre, pra você. Que Deus abençoe aí os planos de vocês. E tamo junto, viu? Que precisar, tamo aqui também pra ajudar. Amém. E quem acompanhou a gente até agora, se inscreve no nosso canal, fortalece aí, manda pro empreendedor que precisa escutar os ensinamentos que a Lia passou aqui, né? E
fortalece o nosso trabalho, porque a gente vai trazer cada vez mais empreendedores para ajudar você, empreendedor, a crescer e evoluir cada vez mais. E segue a Lia nas redes sociais, que ela transmite muito conhecimento através da rotina dela lá. Viu? @Lia Kinderé. @Lia Kinderé. E @Sucre Brasil. Brasil, perfeito. Show. Jefferson, obrigado, meu irmão. Valeu, meu irmão. Junto. Obrigado pelo convite. Até a próxima. E é isso. Tamo junto. Deus abençoe. Até o próximo Nobrecast. Foi bom? Fechou, Felipe? Fala, meus nobres.